Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e glorificar o nome do Senhor. Como é tão bom, né? Podemos acordar, sermos gratos por tudo que Deus nos dá. E eu agradeço a Deus pela sua vida, meu irmão, meu amigo, que estão meditando hoje, né, comigo aqui em Eclesiastes capítulo 8. Olha só, nós vamos agora, o livro já está acabando, né? Só tem 12 capítulos, mas olha que coisa maravilhosa. Nós nunca podemos ver um livro por um versículo. Isso aí o diabo fez com Jesus e pegou o Salmo 91. Falou assim, ó, sobe aqui no pináculo, atira-te para baixo. Ele citou o salmo mais usado contra ele, o diabo citou para Cristo, porque ele conhece a Bíblia, ele era um querubim. Então ele falou, atira-te, porque a teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. É Salmo 91, 11. E Jesus falou, também está escrito. Então, o texto sem o contexto fica pretexto. Ó, forte, né? Então, se eu pego um versículo fora do contexto, então nós temos que ver que muitas coisas aqui que Salomão fala, em alguns capítulos, depois vai arrematar no conteúdo todo, porque quando ele começa a se perder assim só com as sombras, né? Porque as sombras é o vapor, quer dizer, as bolinhas de sabão dessa vida. Ele vai se deter nas coisas, a brevidade dessa vida. Então, a vida fica fatídica, fica sem sentido, não é verdade? Por isso que o homem que não conhece a Deus, ou a pessoa que está vivendo longe de Deus, ela começa a entrar em muita crise existencial e muita dor. Por quê? Porque ela só tem aqui. Quando você tem a vida eterna, quando você nasce de Deus, você é ilimitado. Você vai além dos limites. Oh, glória a Deus. Você não vê como vê um homem natural. Você vê além porque você tem a eternidade dentro de você. Então, nós vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria para nós entendermos a palavra que é maravilhosa, não é? Eu amo a palavra de Deus, eu tenho fome e sede de Deus, não é? Então, quando nós não comemos a palavra, quando nós não meditamos e dizemos que não temos tempo, nós ficamos subnutridos, ficamos fracos. Quantas pessoas morrem espiritualmente porque não dedica o tempo à palavra? Então, quando eu dedico o tempo à palavra, tudo vai bem. Eu fico bem, porque eu ouço a voz de Deus. E é importante, meus queridos, quando você for ler a palavra, você lê em voz alta, né? Em voz alta, por quê? Porque quando você ouve o som da palavra, ela vai gerando fé, te transformando. Muito maravilhoso. Nós vamos orar. Queridos, querido Deus, nós amamos o Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome e dizemos com muita alegria que o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o único Deus, não há Deus além de ti, aleluia. E Senhor, nós te glorificamos nessa manhã, nesse romper do dia, porque tu és o nosso Deus, tu és a nossa alegria, tu és nossa esperança, tu és o nosso amor, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor é aquele que cuida de nós, nos protege, e, Senhor, e tem assim nos dado, Senhor, da tua graça e misericórdia nessa manhã. E é a causa de não sermos consumidos, aleluia. Senhor, guarda cada um que está ouvindo, coloca teu sangue nas entradas e saídas das casas, Senhor. Coloca, Senhor, sobre cada familiar o sangue de Jesus, da cabeça aos pés, sobre mim, Senhor, que vou falar da tua palavra. Dê-me entendimento, dê-me, Senhor, destreza, luz nas palavras, para que haja o entendimento. E, Senhor, dê-me fidelidade. Eu quero o sangue de Cristo nos guardando de todas as forças espirituais desta época, desta era. Que o Senhor guarde aqueles que são teus, ó Deus, e aqueles que vão tornar-se teus.
Senhor, a chance está sendo dada. Senhor, não nos deixe, Senhor, nos perder. Não nos deixe ficar nos detendo nas coisas que são vapor. Nós queremos nos deter nas coisas lá do alto, porque são eternas. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Abençoa-nos na leitura e no entendimento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só. Começa assim, a submissão diante do rei. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda a dureza da sua face. É tão interessante, não é? Está perguntando primeiro quem é como sábio. Porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme o Senhor, quem conhece a palavra, começa a ser um homem sábio. E aqui o texto diz que ele reluz. No Isaías 58 fala que a nossa luz será como o sol do meio-dia. Porque nós vamos nos achegando a Deus e todas as trevas vão saindo. Aleluia. E a luz de Cristo resplandece na nossa vida. Então, olha só, vai reluzir o seu rosto. Lá em número 6 fala, né, o Senhor, que o Senhor resplandeça a sua luz, Isaías também, sobre ti, né, a luz, o Senhor reflete sobre nós. E também João 8,12 diz que eu sou a luz do mundo, Jesus fala, não é? Que ele é a luz, se nós recebemos ele, também reluzimos. E vamos ter sabedoria. Cada dia, andando no caminho, nós vamos receber essa sabedoria. Quem é insensato vive cheio de medo e vive recebendo as consequências das escolhas, não é? Mas só que tem um caminho de volta. É interessante que o tempo, mesmo em Eclesiastes 3, né, que fala o que é, já foi, o que há de ser também já foi, e Deus fará renovar, aquele que tem eternidade nunca fechou a oportunidade até Cristo voltar, né? Por quê? Porque Deus, ele faz renovar o que se passou. Deus nos dá outra chance de mudar a história, na nossa história. As coisas não, quando a gente não tem a visão da eternidade, de Deus, que é o Senhor do tempo, nós achamos que acabou, né? Que não tem mais jeito, não tem mais jeito, a minha vida tem sim. Deus fará renovar, Deus vai te dar a outra oportunidade para você resolver a sua vida, em nome de Jesus. Então aqui está dizendo que também o tolo, o insensato, que não tem sabedoria, ele tem dureza. Assim, olha só, há uma dureza na face, né? E aqui fala que a sabedoria faz reluzir o seu rosto. Eu gostei demais. E nós vamos ver também que ele começa a falar agora sobre a submissão ao rei. Nós estamos lendo as notas diárias, a igreja toda, e nós vemos que Romanos 13 fala que nós devemos ser submissos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, olha, nós devemos a oração, devemos, assim, orar por elas. Agora, olha que interessante, eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Até a autoridade fala para Jesus lá, né, o Pilatos. Eu estava falando com ele e falou assim, se você tem autoridade, porque meu pai a deu para você. Senão você, quer dizer que já estava escrito que Jesus ia ser crucificado, desde Isaías 53. Então, toda autoridade vem. Agora, eu tenho submissão em respeito à palavra, eu amo a autoridade, mas eu não posso me submeter a alguma coisa que ela me mande que é contra a palavra de Deus. Nós vemos Daniel, o rei pediu para que os rapazes que vieram de Israel comessem carne e aquele cheiro de churrasco, não é? E Daniel falou com o eunuco, não é? Que cuidava ali da parte de comida, da alimentação, falou assim, olha, eu não vou comer. E porque ele sabia, por que ele não ia comer carne? Era pecado
O problema não era a carne, era o oferecimento desses animais aos deuses estranhos da Babilônia, aos deuses da Babilônia. Era um sacrifício a esses demônios. Então ele não ia comer uma carne sacrificada aos ídolos, né? Coríntios 8 fala sobre isso, 1 Coríntios. Ele não ia. Então ele não podia se submeter a uma coisa que Deus desaprovava, não é? Então, é interessante que eu obedeço, mesmo meu pai e minha mãe são autoridades, devo-lhe respeito, honra, devo amá-los, né? É uma autoridade, só que eu os obedeço até não desobedecer a Deus, senão minha família, todo mundo naufraga, não é verdade? Eu preciso ter fidelidade e obediência a Deus. Então aqui ele continua, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele te faz o que bem entende. Então, quando a gente, isso é a visão humana, porque nós sabemos que quando nós conhecemos Jesus, nossa vida não está na mão do homem, mas na de Deus, não é? E nós amamos as autoridades e oramos, eu oro todo dia pelas autoridades, mas quem tem controle sobre a minha vida é o Senhor. E nada acontece se Ele não permitir. E se ele permitir, ele tem um propósito. Aqui vai falar de propósito também, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Então, agora que rei que está falando? Do rei Jesus ou do rei? É que ele era o rei, né? Então, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Quem guarda o mandamento, qual o mandamento? Do homem, do mandamento de Deus, né? Quem guarda o mandamento de Deus não precisa temer mal nenhum. Né? E o coração, aqui também eu achei muito forte, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Diz que a tribo de Issacar, um dos filhos de Jacó, diz que eles eram peritos, eram especialistas em conhecer os tempos. Então, quem não busca conhecer o tempo e o modo, o que é o tempo? É uma época. A vida tem os ciclos, não é? Quem não conhece o tempo fica apavorado, fica com medo, fica assim, sem saber o que vai fazer, né? Fica angustiado. E o modo, o tempo, né? O que está acontecendo, o tempo de Deus, porque tudo isso que está acontecendo, Deus está no controle. E o modo é como Deus vai agir. Como as coisas, o modo é como vai acontecer, né? Quem não entende isso se desespera. Então, olha, eu achei muito forte isso. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Quando os israelitas foram para a Babilônia, né, por causa que eles tinham quebrado a lei de Deus, Daniel 9 fala muito sobre isso, né, a oração de Daniel pedindo perdão a Deus. Eles sabiam que Deus ia tirá-los de lá. Eles sabiam que Deus ia trazê-los de volta para a terra. Então, era aguardar com esperança o tempo e o modo, porque Deus, quanto mais rápido eu me arrependo e busco a Deus, mais esse tempo se abrevia, né? Para que eu possa receber a bênção que eu preciso. Olha só, porque para todo propósito há tempo e modo. Então, toda vez que acontece um ciclo, né, de tempo na minha vida, assim, às vezes tem coisas boas, às vezes tem umas provações, né, tudo tem um propósito. Por isso que lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam. Então, Deus tem um propósito de me trazer mais perto dele, de trazer arrependimento, de me trazer zelo, devoção, amor por ele, pela palavra. Então, tudo que acontece na minha vida, quando eu tenho Cristo, tem um propósito. Glória a Deus. Então, queridos, o meu convite aí é que você medite. Eu tenho conhecido o tempo e o modo que as coisas estão se passando. A minha autoridade maior é o Senhor. Eu amo o Senhor acima. Eu lembro que uma vez uma moça falou assim: eu não vou à casa de Deus, né? Eu não posso ir porque
meu companheiro não entende, não sei o quê. Aí eu falei, não, o problema não é seu companheiro, porque a gente sempre quer arranjar uma desculpa, né? Eu falei, sabe por que que você não vai? Porque você não tem aliança com Deus. Porque é verdade, meus irmãos, é tão interessante que quando alguma coisa me faz não andar como Deus quer, obedecer a Deus, quando eu quebro a lei de Deus por causa de uma pessoa, ele já é um ídolo para mim. Então é sério, porque eu lembro que minha mãe falava assim, minha mãe era autoridade sobre mim, e é, né? Era, né? Porque agora ela já está com o Senhor. Ela falava assim, você não vai à casa de Deus hoje, porque você vai me fazer o almoço, porque era de manhã, né? E eu acordava às 6:30 da manhã e começava a orar. Eu fazia todo o almoço. Acordava domingo, cedinho, para que não houvesse problema. Daí eu falei, mamãe, eu posso ir? Então ela viu o almoço pronto, tudo direitinho. Ela falou, não, então vai. Então, olha só que interessante. E também no meu batismo, a mamãe falou que não ia. E eu falei, Senhor, como eu vou me batizar assim? Minha mãe foi, chorou muito porque minha mãe era afastada do evangelho, ela conheceu e deixou, então ela chorava muito de ver que Deus estava chamando minha mãe de volta através da minha vida, porque eu novinha, né, eu tinha 15 anos, estava indo à casa de Deus, né, e aí lembra do Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, olha só, então vamos voltar aqui o tempo e o modo. Eu entendo quando as coisas acontecem, o tempo e o modo e o propósito. E aqui fala, né? Porque para todo propósito há tempo e modo. Ou eu fico discutindo com Deus, né? Ou fico achando que Deus é injusto. Então, eu amei esse texto aqui, perfeito. Quero que Deus me traga cada dia mais conhecimento isso aqui é um tesouro. Quem conhece isso aqui fica tranquilo, não é? Porque sabe que Deus está no controle. Porquanto é grande mal que pesa sobre o homem. Então, quando eu não conheço o propósito, né? Há um grande mal mesmo que pesa sobre nós. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém lhe declara. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto eu vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, a tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Então aqui ele está vendo bem a parte assim humana, né, das coisas. Ele está vendo que porque quando o diabo disse que Adão e Eva iam ser como Deus, até hoje acreditamos. Então nós temos controle sobre as coisas. Quando as coisas fogem do nosso controle, que por exemplo ele pergunta aqui, nenhum homem tem domínio sobre o vento, nenhum homem também tem poder sobre o dia da morte. Então, quando a vida foge, né, entre os dedos, né, cai que nem uma água assim, né, escorre e a gente não pode detê-la, então nós ficamos apavorados, desesperados. Então ele começa aqui, não há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele a quem ela se entrega. Quem se entrega à perversidade, aí, como é que você vai ficar livre? Então aqui ele está vendo o vapor da vida, né? A sombra, a neblina, né? E Isaías capítulo 40 fala sobre isso, que o homem é como o vapor, a neblina. Então, aqui, tudo isso eu vi quando me apliquei a toda obra que se faz. Então, ele está vendo que tudo é bolinha de sabão, não é verdade? E também vi o poder, ele está falando o poder que um homem tem para arruinar a vida do seu próximo. É quando ele está com raiva, quando ele está assim, ganancioso, quando ele está fora do propósito, né? Então ele está bem assim, assustado, né? Meditando nisso. Assim também ele viu no versículo 9, tudo isto vi, né?
E no versículo 10 ele vai falar também, assim, também vi os perversos receberem sepultura e entrarem em repouso. Ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizera o bem. Também isso é vaidade. É interessante aqui que parece assim, igual o Salmo 71, né, que fala que quase que eu me resvalei em meus pés quando vi o ímpio prosperando e aqueles que amam o Senhor. É tão interessante, meus queridos, que eu tinha, com 15, não, com 18 anos, com 18 anos eu soube que era estéril. E eu via muitas mulheres que não temiam a Deus engravidando, e eu falava assim, eu acho que eu nunca vou engravidar, eu creio que não, e eu via que não, que o médico falou, mas eu cria na palavra. Então eu falava assim, Senhor, por que eu que temo o Senhor, eu não, fiquei assim, e quantas pessoas que não temem o Senhor têm bebê assim, tão espontaneamente. Então o Senhor falou assim, para elas, o parto é uma coisa assim, natural, o curso da vida para você vai ser a manifestação da minha glória no teu ventre e você vai poder glorificar o meu nome, que vai ser um milagre. Então, olha só, muitas vezes nós ficamos observando assim o que o justo está sofrendo e o outro parece, só que não, porque nós perdemos, porque olha só, quando eu perco essa parte aqui do início, porque versículo 6, porque para todo propósito há tempo e modo. Então, deu. E eu era tão engraçado que eu até estava compartilhando essa semana que eu via que eu tinha tanta assim indignidade diante de Deus, que Deus foi tão bom de ter me escolhido, que eu achava que ainda com 75 anos eu ia ser mãe. E Deus continuava justo. E continuava justo. Porque Deus aí, no Salmo 113, fala que não haverá mulheres estéreis na família dele, não é? Então, olha só, quando nós buscamos e pedindo a Deus misericórdia, porque a gente também não merece nada, né? Mas olha que interessante, senão eu vou ficar achando que há injustiça. Quando, quando eu perco o propósito daquela situação, daquele tempo e do modo que está acontecendo, eu perco o sentido da vida e pelo qual eu vim, né? E olha, e depois continua aqui, aí foram esquecidos. Então aí nós olhamos lá em Isaías 49, que diz assim, 14 e 15. Sião diz, Sião é Jerusalém, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim, como parece aqui, né, que os justos. Aí pode uma mãe, no versículo 15, esquecer-se do filho que ainda mama, ainda que essa mãe viesse a esquecer-se do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti. Eu tenho gravado nas palmas da minha mão o seu nome. Ora, então como eu vou querer que os homens não me esqueçam? Nem eu não estou preocupada com isso, mas eu sei uma coisa, que aquele que me fez, o meu Criador, nunca vai me esquecer. Ele tem o meu nome, o nome da Rose, gravado na mão dele. Isaías 49, 14 e 15. E também eu lembro do texto de Colossenses, capítulo 3, 23 e 24, que quando a gente faz alguma coisa para uma pessoa, a gente nós não precisamos ficar esperando aplauso nem agradecimento. Está tudo quitado, porque a Bíblia fala que tudo que eu fizer para alguém, tudo que fizerdes, fazei-o para o Senhor e não para homens. Então, eu sei de uma coisa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não me esquece. Não esquece você, meu irmão. Não esquece você, meu amigo. Não esquece. Então, ainda que, por isso que eu estava falando, né, das pessoas, por exemplo, da Academia Brasileira de Letras, que tem que ter um nome gravado, por quê? Essa busca de ser eterno, porque sabe que não é, que sabe que o tempo vai deixando a pessoa esquecida, né? Vai, assim, as pessoas vão se esquecendo, a pessoa é tão, de repente,
já não é tão importante, né? Chega um melhor que ele, jogador de futebol, depois chega um melhor. Então, eu sei de uma coisa que eu não posso me esquecer e você também não, que Deus diz que nunca vai esquecer de você. Ah, isso já me basta. Isso já me basta, isso me alegra o coração, que aquele que me criou não esquece de mim. E aí continua, né? Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, ah, aqui olha só, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Aí ele está falando de uma impunidade, parece Jonas, né? Jonas, quando Deus perdoou a cidade de Nínive, ele ficou deprimido. Ele foi deitar lá debaixo do zimbro e pediu a morte. Ficou nervoso. Eu sabia que o Senhor era um Deus que ia perdoar. Por quê? Nínive, eles eram muito violentos, muito. E Deus falou, Jonas, vai lá pregar e fala que em 3 dias, se não houver arrependimento, eles vão ser destruídos. Eu vou destruir, né? Como Sodoma e Gomorra, aquilo ali não vai sobrar nada. Só que a pregação de Jonas deu um efeito que Jonas não queria. A cidade inteira. Olha, é tão interessante que até as galinhas, os bois, usaram pano de saco e jejuaram. Ele deixou assim um jejum, né? Assim, um pano de saco no sentido de humilhação. Eles deixaram para pedir perdão a Deus. Eles entraram num jejum, choraram e pediram para que Deus livrasse ele das más obras, da violência das mãos deles. Pediram perdão. O que é que aconteceu? Deus perdoou a vida dos ninivitas. E Jonas fica bravo. Então aqui parece que é a mesma coisa, olha só. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então ele fala assim, e esquecendo do tempo e do modo e o propósito, porque Deus, ele dá o basta, mas eu não preciso desejar o mal para essas pessoas. A Bíblia fala, não te deixes vencer o mal, lá Romanos 12, o mal pelo, né, o bem pelo, não deixes vencer o mal com o bem, deixa o bem prevalecer. Então, nós não, mesmo que são nossa luta é contra os demônios, não contra pessoas. Nós precisamos orar pedindo a bênção de Deus para que essas pessoas se convertam e mudem, como os ninivitas mudaram o curso. Então aqui ele tá falando assim, tá vendo? Não adianta. Essas pessoas fazem e ficam impunes e fica por isso mesmo, não é? Então aqui é claro que toda pessoa que pratica o mal, ela recebe as consequências das atitudes dela mesma, não é? Mas nós não devemos nem desejar, nem esperar o mal sobre a vida de ninguém. E aí continua, ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Olha que chave de ouro aqui, ó. Ele está fechando aqui, ó. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, eu sei, e ainda que os dias dele se prolonguem, né? Eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus. Queridos, você teme a Deus? Então não se incomode com aqueles que estão praticando injustiça, não se incomode, não queira ser juiz e achar que não vai acontecer nada e desejar mal. Não faça isso, né? Porque não é bíblico e a gente não fica bem, não é verdade? Então aqui, ó, mas eu sei com certeza, eu sei ainda, coloca um advérbio aí de modo aqui, ó, sei com certeza de que o bem sucede aos que temem a Deus. Você teme a Deus? Então isso basta. Você é esquecido por pessoas? Ai, porque minha mãe, porque meu irmão, nem vem aqui me visitar. Você é esquecido? Glória a Deus que Deus não te esquece. Glória a Deus. Se você não é esquecido por Deus, você não esqueça as pessoas. Procure, assim, não esquecer das pessoas. O Espírito Santo mesmo vai colocando, não é, as pessoas que nós precisamos falar, aconselhar, ajudar, orar.
Pela madrugada, o Senhor nos chama para orar e traz as pessoas que precisam de oração. Então, você não se esqueça. Agora, esse fato de ser esquecido, você não ligue muito, não. Aí, eu não ligo nada também. Aqui, olha só. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Que triste, não é? Porque quando eu não temo a Deus, a palavra de Deus é um escudo. Quando eu estou lendo agora, está se formando um escudo em mim e você que está ouvindo. Está gerando fé. A palavra nos escuda, nos protege. Então, aqui, quem não tem isso, está totalmente aberto para todas as setas do inimigo, não é verdade? E esquece que para todo tempo, né, tem um tempo, tem um modo e tem um propósito. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Então, digo também que isso é vaidade. Então, ele está falando também aqui que essa parte que ele está vendo assim, injustamente, que ele acha que porque pessoas que ele porque não age nenhum justo sequer, existe aquele que é justificado pelo sangue, não é verdade? Então ele via pessoas que temem a Deus e não, e acontecendo assim tribulação com uma pessoa que teme a Deus. Só que isso não é o acaso, Deus não dormiu e aconteceu. No Salmo 121, não dormita aquele que te guarda. Né? Então ele fala assim, que o meu socorro vem do Senhor, eu vou ficar olhando para cima, para aquele que pode me socorrer. O Senhor me guardará de todo mal, o Senhor fala isso. Então, queridos, olha que interessante. Então, também isso é vaidade, não é verdade? Que no Jesus, ele mesmo falou, no mundo você vai ter aflição, mas você tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando toda a tribulação vem para nós nos aproximarmos mais de Deus e sermos mais parecidos com o Filho de Deus, Jesus. Ter o caráter, que Deus quer formar o caráter de Cristo em nós, não é? Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso, o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, aqui está falando que não tem coisa melhor do que comer, beber e alegrar-se. Na verdade, é uma benção quando nós podemos nos reunir com a nossa família, podemos almoçar ou jantar juntos, né, e nos alegrar com os irmãos também. Mas não é só isso. Os filósofos estoicos e epicureus, eles falavam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Quer dizer, vamos ver o dia de hoje, porque amanhã a gente vai embora, acabou. E não é bem assim. Então, nós podemos fazer tudo isso, mas não porque vai acabar, porque não vai. Né? Eu sei que a gente vai um dia fechar os olhos aqui, mas aquele que tem Cristo, ele tem a vida eterna. Lá em João 3,36 fala isso, 1 João fala sobre a vida eterna, não é? João 5,24, passou da morte para a vida. Então, nós vamos ver que o conflito todinho do livro é olhar para efemeridade, quer dizer, para brevidade, para o vapor da vida aqui, olhando as coisas daqui. Porque nós vamos viver aqui pensando nas coisas lá de cima. Porque Deus promete a vida eterna no momento que eu aceito Cristo. Nós já temos a eternidade dentro de nós. Né? Então, olha que interessante. Nós podemos comer, beber é muito bom, né? Alegrar-nos. O Senhor é a nossa alegria, não é? O Senhor é a nossa alegria. E nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol, ele reconhece que tudo isso, a comida, a bebida, tudo é Deus que nos dá alegria.
O Salmo 16 fala: no Senhor a plenitude de alegria. Muito maravilhoso. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender toda a obra que faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá, ainda que diga o sábio que haverá a conhecer, nem por isso poderá. Então, as obras de Deus, lá no Romanos 1 fala que os homens são indesculpáveis em não conhecer Deus. Por quê? Porque as obras de Deus, os atributos de Deus se mostram nas coisas que foram criadas, né? Com Jesus e com as coisas também que foram criadas, né? O sol, como é que ele fica ali? Como é que a Terra fica suspensa no ar? Não é? São coisas que os astronautas, quando vão para o espaço, há uma infinitude, uma grandeza, que eles precisam até fazer reabilitação quando voltam, assim, psicológica. Por quê? Porque eles veem a grandeza, a magnitude, a beleza, o esplendor das obras de Deus, não é verdade? Então ele falou que a gente mesmo que procure, né, o homem não vai compreender as coisas. E por isso que nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, porque daí há um descanso, porque a gente sabe que Deus traz o que nós precisamos saber e também nos revela pelo seu Espírito, e também a presença dele não é o gostinho dessa vida. Então, porque eu lembro que quando eu conheci o Evangelho, eu tinha muita admiração por pessoas que tinham alegria. Então, por quê? Porque eu achava assim que um nasce feliz e o outro não. Então, olha só, aqui é mais ou menos o que Eclesiastes fala, né? Um recebe, o outro não, essas injustiças que não existem, porque tudo tem um propósito, até de eu ter nascido assim, porque senão eu nunca ia procurar o Senhor. E eu ficava feliz quando ganhava, vamos supor, um lencinho aqui, eu gostei do anelzinho, ou de um óculos, eu ficava feliz. Mas, passado uns dias, aquilo era um vapor, né? Não vinha a tristeza de novo, eu não conhecia. Então, Jesus em João 16, 22, que a alegria que ele dá, ninguém pode tirar. Eu não conhecia. Então, olha só, a brevidade da alegria, a brevidade das coisas dessa vida, porque anel, um óculos, uma roupa, um dinheiro, tudo é bolinha de sabão. Porque acabou, lá se foi minha alegria. Perdi o anel, lá se foi minha alegria. Mas eu queria conhecer coisas permanentes, coisas que não se findavam. E foi quando eu entendi da presença de Deus. Lá em Isaías 12 fala: Senhor, a tua presença é a própria alegria. Então, um coração perdoado, um coração amado como apesar de tantas coisas, né, que apesar de nós, um coração que é amado, que é chamado pelo nome, né, que é escolhido desde o ventre, que alegria maior que essa, né? Há uma paz. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim: olha, eu queria ter 2 minutos da paz que você tem. Eu falei: puxa, então tá acessível a você mais de 2 minutos, a vida toda, se você quiser. Porque essa paz não é minha. Jesus, lá em João 14, 27, fala: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, é acessível a todo homem que queira. Então, queridos, o que eu amo no livro de Eclesiastes, a pessoa fala: ele é muito um livro meio assim, down, não sei o que, não. Ele mostra que tudo que nós nos apegamos nessa terra é bolinha de sabão. Quando você lê o livro de Eclesiastes, na verdade,
o propósito dele é dizer que você não se apegue, porque nada disso vai preencher o seu coração. Não se apegue às coisas dessa vida, porque nada disso vai preencher. Porque o vazio que eu tenho e você também tem a forma de Deus. Nós somos feitos para a eternidade, nós gostamos de coisas eternas e não das brevidades, não é, que tem aqui nessa vida e que parece que chamam tanto a nossa atenção e nos atrai tanto. E tudo é vaidade, né? Então, queridos, eu fico com essa palavrinha, o tempo, o modo e o propósito, né? O propósito, você precisa descobrir, você precisa ser conhecedor, buscar conhecer o tempo que está acontecendo hoje, o modo que Deus está agindo e o propósito, que daí você vai ficar muito bem. Então, Issacar, a tribo, né, de filho de Jacó, eles conheciam, eram conhecedores do tempo, né, do tempo de Deus. E aí o coração deles se acalmava, né? Se acalmava, o coração se acalmava. Queridos, vamos orar. Senhor, o Senhor é o dono do tempo. Senhor, todas as coisas são brevidades nessa vida. Senhor, não deixe nosso coração, tudo aquilo que o nosso coração se apega, que é bolinha de sabão. Senhor, nós pedimos perdão e queremos que o Senhor nos desligue disso. E queremos realmente, Senhor, ter valores firmes em Jesus Cristo, valores eternos, valores que não mudam, valores que nos sustentam, valores que trazem fundamento para quando vier o tempo da chuva, do vento, nós sejamos inabaláveis. Isso que nós queremos, Senhor, nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, Senhor, e não ficarmos dando ouvidos a brevidades, as coisas que distraem e me tiram da Tua palavra. Senhor, venha com Teu sangue nos limpar e nos dar sabedoria para obedecer. Obrigada pelo Teu amor. Dê um bom dia para cada um de nós. Tenha misericórdia de nós. Teu amor seja derramado sobre nós, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amo vocês. Deus abençoe, Deus muito mais. E outra coisa, não se esqueça que Deus não se esquece de você. Então, não é para ficar pelo canto chorando, não. Se você entende isso, você vai ficar muito feliz. Tá? Um beijo grande, um bom dia.